Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Ariel Ber e venho aqui apresentar a disciplina de Governo Eletrônico da especialização de Administração Pública no século XXI. Eu vou apresentar nesse primeiro vídeo o formato da disciplina, né, o que eu planejei para que aconteça nesse nosso período de interação. Vou falar um pouco da minha experiência para que vocês também me conheçam minimamente. E aí depois vai ter outros vídeos, né, que são os vídeos instrucionais, que são aqueles que dão instruções para o que deve ser feito na disciplina ao longo de cada semana. Então esse aqui é um vídeo de apresentação. Bom, para começar, vou começar então me apresentando para vocês. Como falei, meu nome é Ariel Ber, eu sou servidor público desde 2001, sou pai da Rafaela, sou casado e vivo conciliando a minha vida profissional com o pessoal, assim como todos vocês, de uma forma bem desafiadora nesse período de pandemia e de isolamento que muitos estão. Sou professor desde 2010, né? Então a minha experiência anterior no serviço público foi no Exército, fui oficial temporário do Exército e atuando nas áreas administrativa e de ensino também dentro do Exército, mas daí sou professor da URGS desde 2010. Passei 3 anos na Unipampa, né, na Universidade Federal do Pampa, que é no campus de Santana do Livramento também, e depois retornei para a URGS. Então, desde 2010 atuo como professor e desde 2012, ininterruptamente, como gestor dentro da universidade. Então, atuando em diferentes papéis de gestão, seja mais de controle, mais de gestão acadêmica, mas sempre estou em alguma dessas atividades. A minha formação de graduação é em Ciências Contábeis, na URGS, mestrado e doutorado em Administração, na área de Sistemas de Informação, no PPGA, na administração da URGS. Hoje em dia, na graduação, eu atuo especialmente no curso de Contabilidade, com as disciplinas de Sistemas de Informação e com disciplinas de Custos. Tá? Então, essas são as minhas duas principais áreas de atuação. Já na pós-graduação, desde 2015, eu trabalho como professor, atuo como professor do PPGA e do PPG-Cont, né? Então, dos nossos programas de pós-graduação em Administração e em Controladoria e Contabilidade. E aí, com disciplinas de Sistemas de Informação, com disciplinas de Metodologia da Pesquisa, de diferentes formatos, e disciplinas de inovação em aprendizagem, em ensino e aprendizagem. Tá? Então, essa parte da sala de aula é uma das coisas que me agrada bastante trabalhar e com a educação à distância também. Já ministrei aulas para curso de graduação em gestão pública, em administração, em contabilidade e em especializações também nessa área, né? Gestão pública, administração pública, administração e contabilidade pública também. Atuo em diversos projetos dentro da universidade, antes da Unipampa também, que fazem interface ou são direcionados ao setor público. Essa é uma das áreas onde a universidade vem se aperfeiçoando em atuar como espécies de consultorias ou de resoluções de problemas mais pontuais. E aí, com essas experiências, já trabalhei no Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, na Secretaria de Direitos Humanos, que existia em governos anteriores, em projetos com o Ministério do Esporte, com o Ministério da Saúde e com o Banrisul. Então, essas são algumas de interfaces com o setor público, além de já ter orientado bastante trabalho, né, de TCC, tanto de especialização quanto de graduação, direcionados à área pública, o que me deixa confortável em vir falar aqui para vocês. Atualmente eu lidero um grupo de pesquisa chamado, a gente tem a sigla GPI-TEC, então é o Grupo de Pesquisa em Informação, Tecnologia, Educação e Contabilidade, junto com outros 3 professores e alguns doutorandos, mestrandos e graduandos. E destaco que a ênfase principal do nosso grupo está em informação e tecnologia. E por que eu destaco isso? Para que possa representar para vocês aqui nesse vídeo de apresentação que nós somos realmente bastante direcionados aos estudos da área de sistemas de informação. Fazemos diversas pesquisas com essas temáticas, com assuntos de sistemas que são mais de ponta ou que são mais conservadores. Então, trabalhar com uma disciplina de governo eletrônico, que é o que eu vou passar a apresentar agora para vocês, os conteúdos, trabalhar com esse tipo de disciplina é algo que é bastante confortável para mim, como seria para os outros colegas que também trabalham no grupo de pesquisa comigo. Bom, sobre os nossos conteúdos, tá? Majoritariamente, os conteúdos que eu vou apresentar para vocês na disciplina são conteúdos gerados a partir das nossas pesquisas e do nosso envolvimento ou seleção de temas.
Então, não são aulas, digamos assim, daquelas mais clássicas que se teria dentro de uma graduação ou de uma especialização em sistema de informação, e algo direcionado para um propósito, tá? Então, nós fizemos uma seleção de temas. Vejam que é uma disciplina de 30 horas, que vai acontecer ao longo de um mês de janeiro, onde eu selecionei alguns materiais e alguns conteúdos, né, para que nós pudéssemos trabalhar e ter uma perspectiva um tanto linear e construtiva, tá? Então, que eu vou apresentando conteúdos e vocês vão ver que eles vão se encadeando para alimentar a nossa proposta final da disciplina. Então, da mesma forma como eu seleciono leituras, artigos ou livros para compor o que vocês vão acessar nessa disciplina, eu também selecionei vídeos daqueles com os quais eu já elaborei para as minhas turmas de graduação, ou com o que eu tenho muito costume de fazer, que é trazer convidados para fazer uma discussão em sala de aula, mas são convidados que são também meus orientandos, ou que são pessoas que atuam em diferentes setores, mas que têm experiências diversas para apresentar para vocês, seja experiências profissionais ou experiências de pesquisa em determinados temas. Então, vocês vão ver que vão ter vídeos de alguns... vai ter um ou outro vídeo de algum colega e muitos vídeos onde eu estou participando com outras pessoas dentro da aula. E, claro, as videoaulas, aquelas foram criadas, muitas direcionadas para graduação, ou outras para cursos específicos, ações de extensão que nós fazemos dentro do grupo de pesquisa, mas eles foram selecionados pela temática e apropriado para vocês. Então, o meu fluxo de encaminhamento da disciplina junto a vocês vai ser gravar semanalmente um vídeo instrucional, onde eu indico, olha, eu gostaria que vocês acessassem este material, por tal razão, ele nos ajuda a formar a competência dessa forma, ele ajuda vocês na avaliação final assim. Então, fazer uma costura, né, apresentando para vocês tanto leituras quanto vídeos, videoaulas, né, que eu já elaborei previamente também. Dentro dessa seleção de temas, eu fiz uma seleção de temas e de algumas experiências, né, vamos dizer que são questões um pouco menos conteudistas e mais postas para que a gente possa ter uma reflexão, ou promover uma reflexão da nossa atuação no setor público direcionado ao século XXI, que esse é o propósito maior do curso. Então, algo que seja um pouco tão reflexivo quanto instrucional. Logo, vocês vão ver que na nossa disciplina, os primeiros 2 encontros, né, as primeiras 2 semanas, elas são mais instrucionais. E instrucionais, o que eu quero dizer com isso? Perdão, instrumentais, tá? Não instrucionais. Instrumentais. Instrumentais porque elas dão para vocês alguns instrumentos para que nós possamos trabalhar adiante nas nossas reflexões. Então, dão bases para que as nossas reflexões aconteçam posteriormente. E nisso tem, então, agora eu vou apresentando os temas aqui para vocês. Para semana 1 e semana 2, nós temos alguns temas que são clássicos da área de sistemas, dentre outros clássicos também. Bom, a primeira semana vai ser mais dedicada a nós falarmos sobre tipos de sistemas de informação e o envolvimento dos sistemas de informação com os diferentes níveis estratégicos de uma organização. Cada um desses 2 assuntos, ele tá em artigos diferentes. Então, o que eu vou colocar para vocês como conteúdo? Os 2 artigos. Eles não são artigos recentes, mas como esse material ele é instrumental, como eu falei, ele não envelhece, assim, ou ele precisa de uma pequena atualização, e para essa atualização nós gravamos vídeos. Então, como é que está a dinâmica desse primeiro módulo? Vocês têm 2 artigos e tem 2 vídeos de apresentação desses artigos. Então, vocês vão olhar os artigos como leitura complementar, mas de forma fundamental vão assistir as videoaulas, que ali a gente consegue aprofundar um tanto ou ir um pouco adiante daquilo que o artigo não foi suficiente em nos retratar ao que nós precisamos para os dias de hoje. Na nossa segunda semana, nós trabalhamos com os assuntos de alinhamento estratégico da TI ao negócio e com governança de tecnologia da informação. Então, essa parte de alinhamento estratégico também é um assunto clássico, né? E transcende apenas a tecnologia. Alinhamento estratégico que nós possamos avaliar quaisquer setores de uma organização e ver como aquele setor ajuda a complementar, a cumprir a estratégia da organização como um todo. E aí nós temos alguns estudos direcionados ao como esse alinhamento do setor de TI acontece em relação à organização como um todo, seja qual for esta organização. E aí tem um artigo específico para isso e também uma videoaula tratando desse artigo. Daí, nesse caso, mais de uma videoaula tratando desse artigo. E aí, com isso, nós fazemos já uma interface com um assunto de governança da TI,
que são, então, essas regras, né, essas políticas de gestão ou de tomada de decisão suportada pela TI dentro das organizações. O foco não é a decisão, mas são as decisões sobre a TI tomada dentro da organização. Isso é o que envolve a governança de TI. Na terceira semana, aí nós mudamos o foco justamente nisso, trazendo mais para a tomada de decisão. E aí vocês vão ver que a terceira e a quarta semanas, elas são bem mais open-mind, assim, né? Então elas são mais direcionadas a que nós pensemos ou possamos instrumentalizar uma reflexão. A semana 3 trata de tecnologias emergentes, e especialmente eu vou falar sobre Data Science, sobre Business Intelligence, Business Analytics e Big Data. Tá? Então, são alguns nomes que vocês possivelmente já ouviram falar, e é o que atualmente se discute bastante na pauta, né, do sistema de informação na administração pública, envolvendo o quê? O tratamento de grandes volumes de dados, qual é o impacto que esses grandes volumes de dados têm nas políticas públicas ou no comportamento da sociedade como um todo. Então, eu vou trazer um pouco dessas reflexões, e aí nessa semana 3, nós vamos ter uma participação de uma pesquisadora do nosso grupo de pesquisa que trata justamente disso, né, de vieses nos bancos de dados e vieses nas análises de dados, para que nós possamos, naquela webconferência, trocar uma ideia sobre isso, para chegarmos na quarta semana, que é uma semana dedicada ao ativismo digital ou cyberativismo, para que tangencia o tema da web democracia, que esse sim é um assunto bem menos presente nos cursos de administração, de contabilidade, mais presente talvez nas políticas públicas, na sociologia, mas que nós vamos importar ele para a nossa discussão. E aí ali nós temos um documentário que já também não tão recente, mas acho que ele é de 2015 ou 14, que ele trata sobre isso, sobre democracia num mundo globalizado, e aí que eu convido vocês a assistir esse documentário para que ao fim nós possamos fazer uma reflexão completa. Então, à luz do que nós olhamos para as organizações, vendo sistemas de informação e o envolvimento deles com a estratégia, o como eles ajudam a cumprir os resultados ou gerar os impactos que a organização pública precisa, passando pelas tecnologias emergentes e quais são os vieses que elas trazem para os gestores cotidianos do dia de hoje, para que nós culminemos num papel ativo, né? Então, não vou chamar o ativismo pelo lado radical, que ele também eventualmente representa, mas por um papel, por uma postura ativa. E aí, convidando vocês para essa reflexão, nós culminamos com a entrega da avaliação final de vocês, que é um position paper, né? Então, é um trabalho curtinho, eles são 1000 palavras, né, de extensão, máxima, 1000 palavras de extensão máxima, que dá cerca de 2 páginas e meia, onde vocês vão se posicionar, se fundamentar em uma questão que eu vou apresentar para vocês. Então, essa é a dinâmica da nossa disciplina. Bom, vocês vão dizer, olha, a gente não vai aprender a usar Excel, não vai aprender a usar Excel. A gente não vai aprender não vai tratar sobre outros temas mais específicos, sobre modelos de negócios da TI e outra coisa. Nós não vamos abranger esses outros temas. Nossa discussão está bem direcionada para a formação dessa reflexão, né, básica sobre o envolvimento estratégico da TI e o desdobramento dela, tratando dos dilemas ou de algumas decisões que o gestor do século XXI precisa saber tomar, ou precisa saber se posicionar diante. Ok? Esse, então, é um overview dos nossos conteúdos. Sobre as nossas interações, né, da disciplina, eu destaco que semanalmente eu vou abrir um horário de webconferência. Em princípio, eu separei a quarta-feira das 19 às 20 horas para que nós nos encontremos, mas as nossas webconferências não serão webconferências de exposição de conteúdo. A exposição de conteúdo ela é feita pela proposta de leituras e de videoaulas que eu já vou encaminhar para vocês. Logo, as webconferências não são obrigatórias. Elas são sessões para aqueles que desejam, venham para que nós façamos uma discussão, ou tiremos dúvidas sobre os conteúdos, tá? Mas a pauta é provocada por quem vem participar da webconferência, okay? E essa é a proposta da disciplina, ela funciona dessa forma. À exceção da terceira semana, né? Então, da nossa terceira semana de aula, onde naquela quarta-feira, que eu já confirmo aqui o dia para vocês, então vai ser no dia 20 de janeiro, naquela quarta-feira, às 19 horas, aí sim nós vamos fazer uma discussão
com uma convidada. Então, vai ser uma espécie de um talk show. Então, eu vou entrevistar essa nossa convidada e vou convidar vocês a entrevistarem ela também, né, a perguntarem, para que nós possamos discutir sobre esse assunto da ética ou dos vieses que são gerados pelos grandes volumes de dados, né? Bom, então, a webconferência é o nosso encontro, a nossa interação semanal. Além disso, nós temos os canais de dentro do Moodle, né, para fazer essas interações, e para que vocês façam as entregas de vocês daquilo que a disciplina vai solicitar e eu possa dar um feedback, eu e a equipe de tutores possamos dar um feedback para vocês sobre essas entregas. Nem toda semana tem uma entrega a vocês fazerem dentro do Moodle, mas toda semana tem uma proposta de trabalho para vocês, ok? Então, vocês vão ver também no plano de atividades da disciplina, que eu vou apresentar em seguida para vocês o plano de ensino e o plano de atividades. O plano de atividades eu vou apresentar semanalmente, né, no vídeo instrucional. Vocês vão ver o que precisa ser feito e o que precisa ser entregue ou não e qual é o prazo daquela entrega, tá? Não se preocupem que isso vai ser claramente posto para vocês o que precisa ser entregue, ok? Então, nós temos os canais do Moodle daí também para fazer as nossas interações, alguns fóruns onde vocês vão fazer entregas dos materiais de vocês, e eu vou poder, então, dar feedback junto com os tutores, e essa é a nossa dinâmica. E da mesma forma, eu fico à disposição de vocês, pelas mensagens ali do Moodle, pelo e-mail, né, naquilo que seja necessário de nós tratarmos lateralmente, assim, eu e o aluno somente, eu e você somente, e não num coletivo. Tudo que puder ser tratado no coletivo, melhor para todos nós. Sobre as avaliações, então tem uma praxe do curso, né, que é uma prova ao final do módulo, onde vai ter questões envolvendo os conteúdos que nós trabalharmos dentro da sala de aula, então dentro da nossa disciplina, e nós temos algumas tarefas, né, como outra estratégia de avaliação, então 40% da nossa avaliação é direcionada à prova, os outros 60% direcionado às tarefas. E aí nessas tarefas, então, vocês vão ver que semanalmente vai ser apresentada uma proposta, algumas semanas vocês têm que entregar a tarefa, em outras semanas vocês só têm que elaborar e compartilhar o que vocês elaboraram para aquela semana. Vou mostrar aqui para vocês, brevemente agora, o nosso plano de ensino, onde mostra já essas questões que eu acabei de apresentar para vocês. Então, no plano de ensino aqui da disciplina, vocês vão ver a nossa carga horária de 30 horas, que eu acabei comentando, a nossa súmula, que ela é desdobrada nos conteúdos que eu apresentei para vocês. Tá? Então, todos esses assuntos que estão aqui ditos dentro da súmula, nós vamos tratar deles. Agora, eles são desdobrados ou operacionalizados na forma dos conteúdos das videoaulas que eu apresento para vocês, com o intuito de cumprir esses objetivos aqui, né? Trazer conhecimentos adequados sobre a TI e a importância nas organizações contemporâneas, compartilhar ou trazer conhecimento sobre os principais conceitos envolvendo o sistema de informação gerencial, capacitação para analisar a implantação, bem como a utilização de sistemas de informação com foco em ações gerenciais, e o estudo da forma e dos sistemas de informação para mobilização em organizações e na sociedade. É justamente isso que nós vamos cumprir, essas competências que eu pretendo formar com vocês. Aqui são objetivos, não competências de fato, mas então esses são objetivos que vão veicular as nossas competências. A metodologia, não vou gastar tempo aqui com vocês, vocês percebem que ela é totalmente remota, a nossa aula, né? Com estratégia de interação que eu já falei antes. E aqui, então, está a nossa proposta de 60% da avaliação com tarefas, 40% com prova. No plano de ensino, já tem um pouco aqui de uma apresentação do que são essas atividades, mas no plano de atividades, não no plano de ensino. E nos vídeos instrucionais eu vou poder ser mais explícito nisso. E aí já tem a nossa bibliografia aqui no plano de ensino, toda ela com links clicáveis aqui para que vocês possam acessar os artigos, que também vão estar disponíveis para vocês dentro do plano de ensino. Todos esses materiais que estão aqui com links, nós vamos utilizar de fato. Tá? Há uma exceção. E aí eu vou dedicar uns segundos aqui para falar sobre a bibliografia para vocês. E é para dizer dessa exceção que é esse primeiro livro aqui, tá? Então, que é o livro de Sistema de Informação e Comunicação no Setor Público. Ele está como referência básica, porque ele vai ser a nossa referência de consulta para as questões instrumentais que eu falei para vocês. Então, aquilo que precisa de instrumentos mais básico, vamos dizer, para nós lidarmos com os temas de sistema de informação. Mas esse livro aqui, ele é um suporte para a gente. Ele não é parte da minha proposta daquilo que vocês precisam ler de forma obrigatória, tá? As leituras obrigatórias, os vídeos obrigatórios vão estar bem apresentados para vocês dentro do Moodle, e aí sim
estão aqui nessas referências complementares. Então, aqui nós temos os artigos todos que nós vamos ler, algumas coisas que são notas técnicas ou materiais feitos já por órgãos públicos, algum vídeo, um documentário está aqui, o link para uma dissertação, que é de um dos assuntos que nós vamos tratar lá, de governança da informação e governança da TI. Tem aqui vocês vão ver que lá eu vou falar sobre essa dissertação, então aqui já está o link dela, para caso vocês queiram acessar também. Então aqui no plano de ensino tem toda a literatura que nós precisamos, né, para o decorrer da disciplina, mas tudo vai ser também apresentado para vocês dentro do Moodle. Então falei sobre a bibliografia. Vocês vão ver que muitas das questões que estão também apresentadas nos vídeos, né, são focos ou são resultados das pesquisas do nosso grupo de pesquisa. E aí nem sempre esses resultados de pesquisa estão publicados em artigos ou estão explicitamente em produtos das teses e das dissertações que eu oriento, mas são etapas intermediárias de uma dissertação, ou é uma explicação, uma troca de experiência de algo que aconteceu durante o campo de coleta de dados daquela pesquisa, da tese e da dissertação. Então é realmente importante que vocês assistam às videoaulas, né? Ali está o nosso principal canal de apresentação dos conteúdos. Eu vou fazer uma ressalva breve aqui sobre o que tem nas videoaulas, que como algumas delas são utilizadas nas minhas disciplinas da graduação, e na graduação eu uso um esquema de trilhas, tá? Então vocês vão ouvir essa palavra eventualmente dentro dos vídeos, né? A trilha é um módulo de conteúdo dentro de uma aula, e que normalmente eu apresento esse módulo de conteúdo e coloco algumas questões de múltipla escolha para os meus alunos da graduação. Então vocês vão ver que às vezes o vídeo faz referência, não deixe de responder as questões. Isso não está direcionado a vocês, né? Eu sempre no finalzinho, às vezes tem uma fala assim, mas não é direcionado a vocês. Então, o que é direcionado a vocês fazerem de avaliação está proposto no plano de atividades da disciplina e está bem explícito dentro do Moodle e vai estar destacado nos vídeos instrucionais, no vídeo de apresentação da semana que eu vou apresentar para vocês. 100% do material foi elaborado, foi selecionado com a minha curadoria, né? Então eu que seleciono, eu que elaboro as pautas todas de tudo que está sendo apresentado para vocês, então sou 100% responsável por tudo que está sendo apresentado na disciplina. Bom, essas são as considerações iniciais, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a nossa disciplina. Um último comentário sobre a recuperação, né? Então, quem precisar fazer atividades de recuperação, saiba que a recuperação das nossas atividades é a realização das próprias atividades. Não tem uma atividade extra para quem ficar em recuperação, senão um prazo adicional para que entregue as atividades que vão ser propostas, tá? Então, se vocês já veem que tem alguma dificuldade de agenda nesse período, por favor, se organizem para realizar as tarefas nas janelas que vocês tiverem. Algumas atividades, ou a maioria delas, são individuais, e a última atividade, né, da nossa entrega final, eu possibilitei que ela fosse feita em duplas ou individualmente. Eu sei que alguns vão preferir fazer individualmente, mas se puderem fazer em duplas, essa foi a minha intenção, porque ela é para que vocês possam refletir num pequeno núcleo, vocês, a dupla, e que nós possamos depois compartilhar ou somar as nossas reflexões prévias, né, feitas na webconferência, junto com essa pesquisadora que eu falei para vocês, do tema de vieses nos dados, e, posteriormente, o feedback da atividade de vocês. Então, que nós possamos ter esferas ou escopos de discussão, por isso, diferentes, né, esses escopos, então, por isso é que eu propus uma atividade em dupla ao final. E aí, claro, quem precisar da recuperação vai necessariamente fazer essa atividade individualmente, então. Ok, gente? Essas são as informações principais da nossa disciplina. Sejam muito bem-vindos à disciplina. Agradeço muito de estar aqui, poder compartilhar esses dias desse mês de janeiro com vocês, e fico à disposição para aquilo que vocês precisarem conversar, aquilo que nós precisarmos discutir, ou alterar, ou ajustar da nossa disciplina também, claro, né? É um plano aberto nesse sentido de que ele pode ter imperfeições, e pode ser que vocês tenham boas sugestões, né, para eu alterar. Por favor, sou aqui, fico aberto a qualquer colocação que vocês tenham. Ok? Muito obrigado, bom trabalho a todos vocês, bons estudos a vocês, e nos vemos em seguida. Até mais.